Paz seja com todos. Estamos nos colocando nas mãos do Senhor, onde cremos que sempre estivemos, principalmente desde o dia que nos entregamos oficialmente ao Senhor em culto. E nessa esperança de vida eterna confessamos ter crido nele. E até aqui, por um Ebenezer maravilhoso que não sabíamos, hoje comemoramos até que nos ajudou o Senhor a andar nos seus caminhos, conforme a sua palavra. Mas ainda dá um gosto bom de falar sobre uma palavra que Jesus Cristo, dando a revelação de Apocalipse, ou se revelando a João, tendo determinado continuar a escrever aquele livrinho que seria levado para todo mundo. Ele disse: importa que ainda profetizeis para as muitas nações. E essa palavra tem chegado até aqui, e o Senhor disse para ele: escreve. Esta palavra escreve, este verbo neste tempo abre um leque de esperança tão grande. São tantos ângulos da vida humana, da necessidade do homem. São tantos ângulos dos objetivos do homem, dos planos do homem, do alvo do homem, ou do seu prêmio buscado, chorado, sangrado, suado. Ela tem a ver com tantos sentimentos humanos, tem a ver com tantas reações da vida do homem, quer natural, quer espiritual. E mesmo tendo nascido de novo, ou principalmente, mas abrangente ainda, porque vai até os arraiais espirituais que nos aproximam de Deus, nos mantém edificados junto com a grande cidade que for edificada sobre o monte, para que sejamos um conforme suas próprias palavras. Quando o Senhor Jesus disse para o anjo: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Graças a Deus pelo termo verdadeiras e fiéis, porque nos ajuda, nos dá sólido e solo e alvenaria, e nos dá fundamento, não para edificar um edifício, mas para fazer uma festa. Escreve, porque elas são fiéis e verdadeiras. A princípio, na nossa pressa daquilo que buscamos quando lemos as Escrituras, apenas vislumbramos espiritualmente ou socialmente um homem com a caneta, um pergaminho e escreve. Mas não saberíamos agora com que tom de voz ou em que tom de voz o Senhor disse escreve para João. Imaginamos um escreve quieto, paciente, como uma brisa,
para que houvesse dedicação e sentimento pleno e completo em cada letra do escrever, ou em cada frase por escrever, cada frase escrevendo, ou honras da frase já escrita. Se essa palavra pacientemente se escreve, ou escreve com detalhe, com cuidado, com carinho, sem pressa, porque são palavras eternas, é uma palavra eterna, ela fala de eternidade. Ah, quanto sentido maravilhoso parte desta palavra. Então, imaginemos nós se, por acaso, esta palavra fosse proferida num tom de voz de urge que escreva. Ou escreve imediatamente. Escreve para não perder. Escreve para não esquecer. Escreve antes da dúvida. Escreve antes do proibido, do combate, do enfrentamento. Escreve antes da dúvida. Escreve antes que o universo inteiro se levante contra. Mesmo que de nada adianta, escreve. E para cada tom desse escreve, para cada tom deste escreve, temos uma mensagem diferente, de outras cores, de outras formas, de outras flores, de outras normas, de outros cantos, de outros campos. E haja a abranger este escreve do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra eterna, que palavra abrangente, que palavra grande, que palavra preciosa, que palavra bonita, que palavra doce, que palavra firme, que palavra própria de um Deus maravilhoso, grande e terrível. Mas esse escreve, ele sendo adjetivado, qualifica ao universo de coisas maravilhosas, de virtudes maravilhosas de Deus e do homem nele, ou do homem por causa dele, ou do homem em busca dele, ou do homem que nasce dele. E cá nós catamos palavras e elas ficam abundantes. Bem dissera aquele moço: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas diz uma palavra e o meu criado sarará. O Senhor Jesus ficou admirado e disse: nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. E cá estamos perante, sob, dentro, influenciado, movido, tocado, incentivado, estimulado, encorajado por uma palavra. Escreve, confira, confirme, acredite, plante, implante, edifique, construa, determine, esclareça, mostre, pregue,
creia, use, vista, fale, pregue, ensine, comemore, fale disto, confira, examine, mergulhe-se, batize-se e faça o mesmo para com todos em sua volta. Fundamente, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso Senhor Jesus Cristo, quase sempre em seus sermões, porque conhecia a reação do homem ao ouvir as suas palavras, ele quase sempre repetia: passará o céu e a terra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, escreve, porque passará o céu e a terra, mas essa escrita fica, esta marca fica, este sinal fica, esta pedra fundamental fica, este livro fica, esta memória fica. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ah, mas quem não quiser, ou quem não procurar esta vida nele, toda essa maravilha que se escreveu fica faltando. E ele disse: se a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que nós possamos escrever, ou seja, confirmar, retratar, mostrar, exibir, permitir que vejam, se deixar ver a obra que Deus tem feito em nossas vidas. Pode ser que aos nossos olhos alguns nem consigam ver por causa do tamanho que eles viriam, mas é bastante que seja obra de Deus. E verão sim que uma centelha incendeia um bosque. Um leme muda o destino de um barco. Para bem ou para mal, vai depender de cada um. Mas aquele que disse escreve, nos convida a ler a sua escrita. E tem escrito através dos tempos, nas vidas que se entregam à sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, concluindo, escreve que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, confere, confirma, acredite, proclame, examine, prove, faça festa, regozije-se com esta verdade, cria nela e construa sobre esta verdade. Porque aquele que escreveu, ou seja, aquele que construiu a sua casa sobre esta rocha,
Sopram os ventos, correm os rios, açoitam as chuvas, mas a casa permanece de pé, porque foi edificada sobre a rocha. Esta rocha que disse: escreve. Então, escreve.